Boa noite a todas e todos. Este evento conta com o apoio da ANADEP, Associação Nacional das Defensoras e Defensores Públicos, da ENADEP, Escola Nacional dos Defensores Públicos, da FESDEP, Fundação Escola Superior da Defensoria Pública, Sicredi, Sistema de Crédito Cooperativo, Construtora Melnick Even, Hyundai Caoa, Fratello Restaurante, Joalheria Coliseu, Unimed e Indústria da Viagem. Nós convidamos a excelentíssima senhora doutora Juliana Coelho de Lavini, presidente da ADEPERGS, para ir ao palco a fim de conduzir a palestra de encerramento deste evento. Antes, uma das empresas apoiadoras deste encontro ofereceu uma cesta para ser sorteada entre os participantes. Nós faremos agora este sorteio e, para isso, convidamos que venha ao palco o consultor de relacionamento da construtora Melnick Even, senhor Leonardo Thier. Boa noite. Então, aos resistentes da noite, nós vamos fazer o sorteio da cesta, que é uma oferta da Melnick Even, a construtora de alto padrão do Rio Grande do Sul, que está nos apoiando, a quem a gente agradece. Então, nesse momento, é muito importante esse apoio. Com certeza, essa parceria vai prosseguir, nós vamos continuar divulgando a construtora, porque a gente sabe que a gente pode colher muitos frutos disso. Então, nós vamos passar o sorteio agora. O sorteio é somente para quem está presente, para os resistentes da noite. O João Coutinho. Então, vamos ao próximo. Sinara Flores. A Sinara estava aí todas as palestras, eu não acredito que ela perdeu o sorteio bem agora. E eu a vi todos os dias. Lígia Rosenthal. Meus parabéns, Lígia. Por favor, não quer subir ao palco, por favor? Lígia, por favor, vem aqui ao palco para receber o seu presente. Meus parabéns por ter resistido até o final. Para nós é um prazer, aos colegas. E isso é para provar a força daqueles que resistem, daqueles que lutam até o final. Meus parabéns. Faça um bom proveito. Eu quero mais uma vez agradecer então a Melnick, na pessoa do Leonardo. Muito prazer. Eu que agradeço. Bom, dando continuidade, que nós já estamos no horário, eu inicialmente gostaria de agradecer à empresa Portento, que bem desenvolveu todo o trabalho desses 2 dias, como vocês todos viram, da organização do nosso evento. Então, na pessoa da Karen e da Roberta, eu gostaria de agradecer que aceitaram o desafio de organizar um evento com um orçamento extremamente enxuto, e nós tivemos o prazer de assistir, de presenciar esse trabalho lindo que foi feito por vocês. Então, eu gostaria de agradecer. Da mesma forma, eu quero agradecer também a equipe da ADEPERGS, que não mediu esforços para que a gente conseguisse também estar realizando esse trabalho. Tudo o que foi feito aqui foi feito com muito carinho pelas nossas funcionárias, então eu gostaria de agradecer de público todo o empenho que elas tiveram nessas
últimas semanas e nesses 2 meses que a gente teve para organizar. Gostaria, então, agora de convidar a nossa palestrante, a Alessandra Kines, para que venha aqui e compõe a mesa, a nossa mesa, não, o nosso palco, e para falar sobre direito de resistência. A Alessandra é defensora pública estadual desde 2006. Eu que agradeço o convite, eu que agradeço por tu ter vindo. Ela atuou como defensora pública internacional em missão no Timor-Leste, recém retornou do Timor. Foi dirigente do Núcleo de Defesa dos Direitos Humanos da Defensoria Pública do Estado do Rio Grande do Sul. Foi coordenadora geral do Centro de Referência em Direitos Humanos da Defensoria Pública do Estado do Rio Grande do Sul. Coordenadora da Defensoria Pública Itinerante. Possui graduação em Direito pela Universidade da Região da Campanha, especialização em Direitos Humanos e as 100 Regras de Brasília, pelo Centro de Direitos Humanos da Universidade do Chile, especialização em Transparência, Accountability e Luta contra a Corrupção pelo Centro de Direitos Humanos da Universidade do Chile, especialização em Políticas Públicas para Indígenas e Afrodescendentes pela Pontifícia Universidade Católica do Peru, mestre em Direitos Humanos pelo Centro Universitário Ritter dos Reis. Antes de passar a palavra, eu só gostaria de dizer que eu acertei na Mega Sena, quando eu convidei a Alessandra e perguntei para ela se, por um acaso, ela não estaria em Porto Alegre nesses dias do evento, porque nós não teríamos condições de pagar a passagem do Timor. E ela, na hora, me disse: Juliana, eu estou voltando. Então, a gente foi, todos nós, sorteados na Mega Sena, e de imediato já passo a palavra para a Alessandra. Obrigada, Juliana. Boa noite a todas. Eu escrevi o que eu ia falar, porque eu fiquei com medo de esquecer muita coisa. Recém cheguei de Timor, como disse a Juliana, faz 20 dias, na verdade. E essa transformação toda que tem acontecido e que aconteceu na minha vida, através de Timor-Leste, ainda está me impactando aqui. Então, eu queria falar um pouco sobre isso, e eu acho que é necessário contextualizar isso, porque é que a Juliana convidou justamente a mim para falar desse tema que é direito de resistência, quando tantas pessoas são também igualmente qualificadas para falar sobre isso. E é justamente por causa dessa minha relação com Timor-Leste. O Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, o Brasil e Timor-Leste mantêm uma cooperação trilateral. Eu não sei se todos estão e todas estão cientes de que essa cooperação acontece com as defensorias públicas estaduais, e já outros defensores e defensoras públicas foram a Timor em missão para ajudar, para auxiliar num projeto que se chama Apoio ao Fortalecimento do Setor da Justiça em Timor-Leste, ou seja, é para estruturar uma defensoria pública naquele país. E o que é que tem a ver Timor-Leste, né, com o direito de resistência? Bom, é tudo, praticamente. Esse é o país da resistência. Timor-Leste, para quem não ouviu falar ainda, ele é um pequeníssimo país no Sudeste Asiático, nessa parte do mundo. E o território constitui, na verdade, a metade de uma pequena ilha, que fica próximo entre a Indonésia e a Austrália, né? E esse país foi colônia de Portugal até 1975. Por isso, uma das línguas oficiais é português, embora menos de 20% da população fale essa língua. A língua quase ninguém fala português, a não ser as pessoas mais velhas, né, mais antigas, e as crianças estão sendo alfabetizadas agora em português. A língua de domínio nacional é o tétum, que eu tive que aprender para poder conviver com os timorenses e para poder também dialogar nos tribunais, onde eu ia exercer a minha função. E por 25 anos, após a primeira declaração de independência, ocorreu em 1975, mas 2 semanas depois disso, a Indonésia invadiu Timor-Leste. Por 25 anos, realizou uma ocupação violenta que dizimou 1/4 da população. Em 99, houve um referendo organizado pelas Nações Unidas e Timor-Leste optou pela independência. Então, a partir do ano 2000,
Timor-Leste passou a ser o primeiro país livre do século XXI. Como é que um país, né, desse tamanho, desse minúsculo tamanho, entre grandes potências mundiais, como a Indonésia, que é um país que tem maior população, e a Austrália, né, que faz fronteira marítima e inclusive, divide a questão do petróleo com o Timor-Leste, ou seja, tem uma força econômica enorme, como ele conseguiu ser independente? Todas as outras ilhas ao redor são a Indonésia. A Indonésia tem 17 mil ilhas que fazem parte da Indonésia. Bom, então é isso que tem a ver Timor-Leste com resistência. Mas, então, a resistência foi tão importante para a história de Timor-Leste que ela virou um museu também. Existe o Museu da Resistência em Timor, onde se conta a história de todas as pessoas que participaram do movimento e que estão vivas, né, até hoje, porque essa história é muito recente. Algumas delas trabalharam comigo. Um especial que virou um grande amigo meu, que é o Hortêncio, era meu, digamos, secretário da Defensoria, porque ele é oficial de justiça da Defensoria, nome do cargo dos servidores lá, que virou, então, a resistência um valor constitucional. Então, se vocês olham para o artigo 11 da Constituição da República Democrática de Timor-Leste, se fala no princípio da valorização da resistência, no sentido de que a República reconhece e valoriza a resistência secular do povo malbério. O povo malbério é o povo de Timor-Leste, contra a dominação estrangeira e contributo de todos os que lutaram pela independência nacional. É um artigo que me emociona bastante. E também tem o artigo 28, que fala especificamente sobre o direito de resistência. Todos os cidadãos têm o direito de não acatar e de resistir às ordens ilegais ou que ofendam seus direitos, liberdades e garantias fundamentais, bem ao lado do direito de legítima defesa. Então, é por isso que eu aprendi muito em Timor-Leste sobre resistência. Mas eu não aprendi somente sobre a história de Timor-Leste, né? Essa que eu brevemente contei é uma pena que eu não possa dividir mais sobre a história desse país, já que o nosso tema não é esse, não é Timor, mas é a resistência. Não é só a história que eu aprendi também como é que se faz resistência no dia a dia com os timorenses. E, no final, eu quero ver se eu consigo fazer um link com toda essa história. Então, eu queria usar essa minha experiência com Timor-Leste, que, é claro, ela vem alicerçada também, Juliana, com uma base teórica, que é algo que eu considero assim, importantíssimo para quem vai se pronunciar publicamente sobre um assunto. Eu valorizo muito isso e acho que eu queria só compartilhar a forma como eu estudei e como vivenciei a resistência em Timor-Leste. E é claro, então, que eu poderia, para falar de resistência aqui no Brasil, situar essa fala dentro de um enquadramento legal. Que no Brasil não existe, como existe no Timor, um direito expresso de resistência na Constituição dessa forma, né, expressado dessa forma. Mas mesmo que não exista essa valorização e uma previsão expressa, é claro que existe, está consolidado o direito de resistência aqui também. E a base legal seria extensa, mas eu sei que a Constituição anda meio fora de moda aqui no Brasil, né? Ninguém está dando muita bola para o que diz a Constituição. Mas vamos lá, né? Diz lá que todo poder emana do povo, né? Então, é claro que isso não é... Isso, assim, gera um desconforto teórico, no primeiro momento, em falar de resistência, porque, como um direito... Porque a previsão de um direito de resistência parece um pouco contraditória com a questão da gente estar num regime democrático, né? Então, se a gente fala em regime democrático, a gente, teoricamente, está falando todo o poder emana do povo, é do povo, e não se admitiria tirania e opressão, enfim, não teria motivo para resistência, né? Mas eu acho que eu não preciso argumentar muito para dizer que está mais do que provado que a opressão é inerente ao próprio poder e não tem a ver com as formas políticas. Então, se eu fosse falar do enquadramento legal, eu falaria do artigo 1º, e eu acho que também a gente poderia passar
né, pelo artigo 5º e dizer que se ninguém está obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei, e se os direitos fundamentais possuem aplicabilidade imediata, então é claro que um cidadão pode resistir por meio de ações práticas, que às vezes podem até se confundir com uma autotutela contra o Estado, como forma, né, de coibir o abuso do poder político e garantir a preservação dos seus direitos. Mas eu não queria tratar de enquadramento teórico ou constitucional, que está mesmo fora de moda, para falar de resistência, porque a gente pode, assim, quando alguém escreve aqui no Brasil sobre direito de resistência, tem vários livros sobre isso. Inclusive, eu acho que no Congresso da ANADEP teve uma tese de direito de resistência e defensoria pública, que eu não cheguei a concordar muito com o que foi dito ali, mas, quer dizer, as pessoas estão pensando sobre isso e escrevendo. E aí as pessoas falam sobre direito de resistência, sobre desobediência civil, e muitas vezes até confundem o direito de resistência com a desobediência civil, mas, na verdade, a desobediência civil seria talvez uma espécie do direito de resistência, porque é claro que existem outras formas de resistência que são reconhecidas no nosso ordenamento jurídico, que seria, claro, direito de greve, por exemplo, a objeção de consciência é outra resistência reconhecida, o direito de manifestação. Então, não seria também uma novidade falar sobre isso, né? Sobre, especificamente, o direito de resistência no Brasil, tem muita bibliografia sobre isso. Então, o que eu optei por dar um foco aqui, Juliana, foi que eu acho que era a ideia para um encerramento de um encontro como esse, e para linkar com essa experiência em Timor, sobre o que eu aprendi lá, ao que é preciso resistir, né? Ao que nós estamos resistindo hoje, o que é que nos move. E no nosso trabalho, no dia a dia da Defensoria, né, como nós estamos resistindo, como é que é possível resistir ao quê? Então, eu vejo na Defensoria Pública muitos trabalhos calcados nessa questão da resistência. E eles se situam, esses trabalhos, num contexto de se pensar criticamente. Quem consegue fazer esse pensamento crítico consegue fazer uma resistência, porque consegue saber o que é resistir. Se a gente não faz esse pensamento crítico, é claro que fica muito difícil a gente observar as violações. É difícil e não é. A gente observa, mas não faz nada, né, em muitas situações. Eu penso que é preciso, então, a gente reconhecer a todo momento, para saber o que é resistir, que a gente vive, sim, em sociedades capitalistas, coloniais, patriarcais, né, por fazer referência a esses três, digamos, modos de dominação da era moderna, que são os mais reconhecidos. Ou, mais precisamente, como diria Renato, um heteropatriarcado branco, né? Mas, em Timor-Leste, eu aprendi muito, muito, muito sobre isso, e principalmente sobre as novas formas de colonialismo. Ao colonialismo que tanto Timor-Leste resistiu. Mas, hoje em dia, a gente tem uma ideia, assim, de que, pelo menos eu tinha, né, eu estou falando por mim, assim, uma ideia geral, um senso comum de que essas lutas de libertação anticolonial do século XX teriam acabado com o colonialismo. Mas, se a gente conseguir pensar criticamente, a gente pode afirmar que o colonialismo não acabou, mas ele apenas muda a sua forma, a sua roupagem, e que a dificuldade que nós temos, sobretudo, é de nomear isso, né? De nomear adequadamente esse processo de continuidade e de mudança. E o que acabou, na verdade, com as lutas pela independência do século XX é uma forma específica de colonialismo, mas não esse colonialismo como forma de dominação, e não também as estruturas internas de poder colonial que nós continuamos aqui a reproduzir.
Então, a forma que quase terminou, né, vamos dizer assim, que se pode denominar de colonialismo histórico, caracterizado por essa ocupação territorial estrangeira, enfim, embora ainda exista, né, claro, a gente sabe. Mas o modo de dominação colonial continuou e eu acho que essas formas hoje são tão violentas quanto as do passado. São populações, são corpos que, apesar de todas as declarações universais de direitos humanos, enfim, são essencialmente considerados sub-humanos, né? São seres inferiores na escala do ser, e é claro que as suas vidas têm pouco valor, e a opressão continua, essas vidas são facilmente descartáveis. Então, vejam que essas novas formas de colonialismo, que a gente poderia citar aqui, eu fiz umas anotações, sobre as populações indígenas, né, que desde tempos imemoriais foram consideradas terras de ninguém, suas terras, né, mas, e foram apropriadas e continuam sendo apropriadas. A própria apropriação do indivíduo, de que é prova, né, a escravatura. E essas pessoas continuam a ser populações e corpos vítimas de racismo, de xenofobia, de expulsão das terras para abrir caminho ao megaprojeto mineiro, agroindústria, especulação imobiliária, a violência policial, as milícias paramilitares, enfim, tráfico de pessoas e até o trabalho escravo, que a gente costuma, né, eufemizar com trabalho análogo ao escravo. Bom, então, essas formas novas de colonialismo, veja, elas são mais insidiosas ainda, porque elas ocorrem no âmbito das nossas relações sociais, econômicas e políticas. E mesmo que a gente utilize uma das ideologias hoje antirracismo, de direitos humanos universais, né, de igualdade de todos perante a lei e não discriminação, enfim, elas estão presentes. É claro que eu não estou abordando nenhuma novidade, acho que todo mundo aqui já problematizou isso, e não é nada que nunca foi dito, né, teoricamente. Mas a questão é que, quando nós nos deparamos com isso no dia a dia, a gente se dá conta disso? E, bom, existe o colonialismo? Não existe? Tem aí um conceito. Tem uma notícia aqui que eu peguei agora da internet. Fala, procura por esperma americano aumenta no Brasil. Vocês viram isso? Era um negócio... saiu originalmente num... esqueci o jornal agora. Não, ok, já começa a problemática no título, né? Mas, na verdade, eles estavam falando do esperma estadunidense, né? E aí diz assim na notícia, ó, eu anotei aqui. A preferência por doadores brancos reflete uma persistente preocupação com a raça, num país em que a classe social e a cor da pele coincidem com grande rigor. Mais de 50% dos brasileiros são negros ou mestiços, uma herança que resultou do Brasil ter importado 10 vezes mais escravos africanos do que os Estados Unidos. Foi o último país a abolir a escravatura em 1888. Os descendentes de colonos e imigrantes brancos, muitos dos quais foram atraídos para o Brasil no final do século XIX e princípio do século XX, quando as elites no governo procuraram explicitamente branquear a população, controlam a maior parte do poder político e da riqueza do país. Numa sociedade tão racialmente dividida, ter descendência de pele clara é visto muitas vezes como um modo de providenciar às crianças melhores perspectivas, seja um salário mais elevado ou um tratamento policial mais justo. Isso é o que dizia da notícia. Então, a análise deles, né, sobre nós, sobre o Brasil e sobre esse dado que é o aumento da procura pelo branqueamento da população. Será que a gente se dá conta disso no dia a dia, do porquê que essas coisas acontecem? E, bom, como que a defensoria poderia resistir? Como é que a resistência pode incidir em relação ao colonialismo?
Eu acho que muitas formas, muitas formas. Eu queria citar só exemplos simples, assim, de ideias singelas, ou não tão singelas, mas que trazem uma grande força, né? A partir do momento em que a gente problematiza. Não sei se vocês conhecem essa pessoa. Essa pessoa é minha amiga, Renata, defensora do Rio de Janeiro. E ela fez uma tese no Congresso Nacional que, em essência, era uma tese que ela fazia essa pergunta: o que fazer com a minha branquitude? E ela propunha, então, o uso da atenuante genérica da raça no processo penal. Que é uma questão bem interessante, mas o que me interessa aqui não é nem a questão da atenuante, do uso ou não que a gente poderia fazer dela, mas do pensamento crítico que foi feito. A partir de uma defensora pública que reconhece que o nosso sistema criminal está repleto de pessoas negras, né? E que nós precisamos resistir, e que nós precisamos pensar sobre isso, como pessoas brancas, né? Todas nós que estamos aqui agora, por exemplo, né? Quase todas, na maioria, 99%. Então, eu acho difícil que algum defensor público não reconheça essa realidade hoje, um defensor público ou uma defensora pública. Nesse momento, aí a Renata dizia: a revolução será feminista ou não será? Eu me lembro, eu estava no último congresso, porque foi quando exatamente fechou um ano da minha missão em Timor, e eu voltei para o Brasil em férias e acabei conseguindo ir no congresso e até apresentar uma tese. Embora nunca ninguém escute as minhas teses, porque eu sou a primeira que apresenta sempre, devido à ordem alfabética famigerada. Então, isso que a Renata falou, a Juliana estava. Mas é difícil, nem todo mundo escuta, não. Essa fala da Renata, então, ela faz um link com o que outra resistência séria que eu acho que a gente tem que fazer, que é a questão do patriarcado. Aí tem uma definição de patriarcado, mas também pouco importa. O que é preciso expressar é que essa questão do patriarcado não é um conceito inventado pelo feminismo, né? Que muitas pessoas pensam que isso foi inventado pelo feminismo, mas o patriarcado é uma noção bem antiga, que inclusive tem conceito lá em Weber, enfim, que é aquela sociedade tradicional, enfim, que se centra na figura do patriarca. Agora, o uso do termo patriarcado no feminismo, ele vem com uma apropriação assim, bem livre, mas que foi muito importante na década de 70. Assim, essa primeira problematização da nossa sociedade. Então, aí eu poderia falar de várias coisas, de alguns exemplos que caracterizam o patriarcado na sociedade. Acho que a gente pode falar do estupro, né, da cultura do estupro, que é uma realidade que não é só do Brasil, muitos países democráticos, civilizados, né, entre aspas, sofrem, padecem desse problema. E é um conjunto de práticas que é naturalizada, né, que vão desde várias formas. E elas começam no discurso, né, a linguagem cotidiana, as músicas, os ditos populares, mas também algumas manifestações artísticas, culturais, enfim. Está presente essa cultura na nossa sociedade. Outros exemplos, né, do patriarcado, os salários, a questão dos salários das mulheres inferiores aos dos homens até hoje, em muitos setores, os cargos de poder que são assumidos essencialmente por homens, em sua maioria. Então, muitas são os exemplos que eu poderia dar. Vou dar uma puladinha aqui no que eu tinha escrito, porque eu acho que eu quero chegar num ponto que é interessante. Como que a gente identifica no dia a dia essa opressão, essa limitação? A gente não precisa fazer uma defesa disso, acho que todas as defensoras sabem disso, né? Do como é difícil a gente não poder sair na rua sem sentir medo, né? De ser tocada, de ser atacada, né? E como resistir? Eu vou lembrar de novo aqui da resistência, né? Da necessidade de
não consentir, não ficar calado. Eu estava conversando sobre esse assunto hoje no almoço e lembrei do exemplo daquele colega. Eu vou contar para vocês aqui, um colega aqui do Rio Grande do Sul. Ele, há uns anos atrás, nós começamos o portal, um portal do Defensor Público, que era um sistema de informática, né, para a gente acessar os processos lá. Faz bem pouco tempo que a gente tem aqui no Rio Grande do Sul. E aí lançaram as bases do portal do Defensor Público. E um dia eu chego na sede lá da administração e tinha uma pessoa, uma colega que era da administração, indignadíssima e tal, com o telefonema que tinha recebido um colega criticando o portal do Defensor Público. O colega tinha ligado e dito: olha, eu achei boa essa ideia e tal do portal, e acho que é importante, coisa e tal, mas portal do Defensor Público e as defensoras públicas? E aquele questionamento dele causou aquele estresse, né, de dizer: meu Deus, estão criticando o portal e tal. Mas a crítica dele era super importante, e ele tinha até elogiado o tal portal. Isso resultou que o portal se chama Portal da Defensoria Pública hoje, não se chama Portal do Defensor Público. A atitude dele é uma atitude de resistência a esse sistema todo. Porque ele se deu conta que aquilo ali era uma questão de linguagem, mas era uma questão muito importante, já que a gente é metade dessa instituição, pelo menos aqui no Rio Grande do Sul. Mais, né? E em muitos estados é essa realidade também, né? 70%, né? 70%. 2/3. Então, como é que um sistema vai se chamar Portal do Defensor Público, vai excluir, né, na linguagem, no linguajar, mais da metade da carreira? Então, são essas pequenas percepções do cotidiano que moldam a resistência. Bom, vocês vejam assim, dei uma puladinha aqui, Juliana, para não estender, sei que não tem tanto tempo. Vocês vejam que a minha análise aqui sobre resistência, ela não diz respeito a uma resistência propriamente jurídica, assim, né, ou limitada nessa perspectiva jurídica. Só que eu não falo isso porque eu considero que os defensores públicos e as defensoras públicas sabem muito bem fazer isso. Acho que todos e todas sabem definir questões como litigância estratégica, manejar recursos judiciais, ações coletivas, procedimentos, para obter vitórias jurídicas contra a injustiça, contra a desigualdade, contra a impunidade. Acho que isso já é algo consolidado na nossa, vamos chamar de alma defensorial. Mas esses outros detalhes que eu estou trazendo aqui não são propriamente detalhes. Então, acredito que nós podemos ainda melhorar focando o olhar para isso. Me preocupa, então, essencialmente o que está no nosso dia a dia e do que nós não estamos falando, com raras exceções, como essas que eu apontei. O que é essa dominação que nós mesmos impomos para as pessoas, às vezes, que nós atendemos, né? Aí eu contei essa história lá no concurso de teses, que eu contei a história do boné, lembra disso, a história do boné? Mas era assim, houve uma discussão uma vez num happy hour aqui de defensoras públicas, que a doutora Débora sempre organiza. E estávamos lá e uma colega, eu contando a história de um juiz que determinou que o adolescente, que estava sendo ouvido naquele momento, na condição de testemunha, tirasse o boné, porque ele sentou de boné. E aí ele falou: tira o boné. Eu falei: não tira o boné. Ele falou: tira o boné. Não é para tirar o boné. E ficou a discussão do boné, né? Que ele podia ficar com o boné ou não. A questão para mim é, a cultura dele tinha que ser a dominante naquele momento. Qual era o problema do boné? Né? Por que eu tenho que dominar o outro e dizer como ele deve se comportar naquele momento? Aí o juiz depois, que era um juiz antigão, assim, já se aposentou, né? Ele me explicou que, me educando, já que eu não sabia, que usar cobertura sobre a cabeça em locais fechados era considerado
algo, né, de mau comportamento, enfim, de deselegante. E eu disse, de acordo com o quê? Com qual lei? Qual lei diz que ele é obrigado a fazer ou deixar de fazer isso, né? Então, essa foi a questão da nossa discussão, até que ele conseguiu reconhecer que vinha da cultura dele católica. Ele era uma pessoa católica e ele tem essa questão, né, de tirar a cobertura diante para reconhecer que existe Deus, existe algum poder maior, enfim. Ele soube explicar isso para mim naquele momento, mas foi difícil fazer ele reconhecer que aquilo tinha a ver com a cultura religiosa dele e que não necessariamente ele podia, na figura de poder de juiz, como impor para aquela pessoa. E eu acho que a questão do boné era importante. Eu contando isso no happy hour, não foi muito aceito, não. As colegas divergiram de mim, uma me disse, mas a gente tem que ensinar para esse adolescente como se comportar. Eu digo, então, quer dizer, na defensoria, possivelmente, a gente reproduziria esse comportamento do juiz, né? Quando a gente impõe a nossa cultura para as pessoas que nós estamos atendendo, dizendo como elas devem ou não se comportar, isso também é uma forma de dominação, né? E o boné é um símbolo da resistência naquele momento. Bom, existem vários outros exemplos que eu gostaria de citar de resistência, mas só para finalizar, tem um aqui que me tocou muito aqui no Rio Grande do Sul, e que tem a ver com aquela terceira forma de dominação que eu falei lá no início, que é o capitalismo, que foi no momento em que nós tentamos atualizar os nossos critérios de atendimento aqui. E foi um assunto que eu estudei a fundo, porque nós formamos uma comissão na época, ficamos muito tempo estudando a questão dos critérios de atendimento e para renovar aquelas resoluções antigas que limitavam a determinados salários mínimos, enfim, e atualizar, claro, de acordo com a nossa Lei Complementar 32, enfim, essas modificações. Quando nós falamos da questão do vulnerável, né, que é uma coisa clara na lei, não tem uma invenção aí, não tem uma interpretação, nós partimos do conceito do pobre até o hipossuficiente, o necessitado e o vulnerável. Isso é sociologicamente super aceito, ou comum de se dizer hoje em dia. E aí nós tivemos um percalço enorme com a OAB, né, aqui no Rio Grande do Sul, que se voltou, então, contra o projeto de resolução, que nunca chegou nem a ser aprovado. E a OAB, então, representa contra a gente, né, faz um movimento forte aqui no Rio Grande do Sul, que chegou a virar até um processo judicial. E, na época, nós conseguimos, assim, com muita luta e com o apoio da sociedade civil organizada, que organizou, inclusive, um gesto super bonito, que foi ir até a defensoria no dia do julgamento, no dia que o processo foi ao tribunal, para dar um abraço simbólico no prédio. Foi muito interessante esse gesto. E ali estavam representados todos os vulneráveis. Então, tinha o pessoal que defendia os direitos do idoso, da criança, o pessoal LGBT, comunidade negra, quilombola, indígenas, todos estavam ali. Aquilo foi. Eu tentei achar foto do momento e não consegui, porque eu queria mostrar como aquilo simbolizava o que é o critério de atendimento da vulnerabilidade. E, felizmente, essa batalha foi vencida no Tribunal de Justiça, que entendeu a nosso favor, então, que nós poderíamos utilizar aquele critério. Mas essa luta não acabou, né? De quando em quando vem alguém falar sobre isso, como se isso não fosse um assunto mais que acabado, mais do que claro. E é muito fácil cair nas armadilhas de convencimento que as pessoas trazem, porque existe um discurso que eu chamo de institucionalmente populista, que é dizer que nós estamos com, por exemplo, a óbvia sobrecarga de trabalho. É claro que nós estamos, está todo mundo ficando doente, cansado de tanto trabalho. Ou dizer que nós estamos não ganhando tão bem quanto os juízes e promotores, enfim, as carreiras às quais a gente se compara sempre, para dizer que nós não deveríamos atender o que nós claramente devemos atender.
Então, vejam as armadilhas que isso traz, né? O discurso vem de novo, e nós temos que resistir de novo. Às vezes ele vem por essa representação, por exemplo, a OAB estava querendo, era a reserva de mercado, mas às vezes ela vem nesse populismo que até vem da própria instituição, ou dos próprios defensores, enfim. Bom, vários outros exemplos eu gostaria de dar, mas o tempo não permite. O que eu só queria destacar assim, como encerramento é que existe essa necessidade de pensar, de resistir. Uma imagem de Timor-Leste, só para me lembrar da resistência. Eu acho que esse país, mesmo eu tendo deixado ele para trás ali, não vai sair de mim. E eu queria tentar, então, fazer como eles, todos os dias, essa resistência. Se for possível, eu vou sempre, né, problematizar, refletir, estudar, resistir. Eu queria dizer que nós somos poucos, nós os resistentes, mas contem comigo. Obrigada. Alessandra, muito obrigada. Eu sabia que a tua indicação, e eu já aproveito aqui, porque foi numa conversa de Messenger com a Renata, eu tenho sempre a vontade de trazer branquitude para que seja falado aqui em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, sobre esse tema, e eu vou trazer. E conversando com a Renata, Juliana, direito de resistência. Direito de resistência, traz a Alessandra. E a Alessandra está aqui, Renata, hoje, falando sobre direito de resistência. Para mim é uma grande emoção também, porque a gente tem que resistir dentro da nossa própria instituição. E tu terminaste falando isso, e a gente precisa superar os desafios para conseguir dar visibilidade àqueles que são invisíveis, para a gente conseguir descolonizar dentro das nossas forças aqueles que ainda são colonizados, para que a gente consiga vencer esse domínio do capitalismo que está aí, é diário. Agora, então, no momento de eleições, a gente tem isso muito presente, esse paternalismo que a cada minuto a gente tem que lutar, desde a questão da nossa afirmação, da questão linguística, é algo que a gente precisa quebrar, uma naturalização desse paternalismo que nos viola a cada dia. Então, eu não vou falar muito, porque nós já encerramos nosso tempo, e eu, como plenarista, também, se me deixar com o microfone na mão, vou falando. Então, eu quero agradecer. Foi um prazer ter a tua presença aqui com a gente. Vamos resistir, sim, somos poucos, mas somos muitos. E somos com muita força. Então, muito obrigada, seja bem-vinda a Porto Alegre novamente, e, mais uma vez, obrigada. A Adriana não gostaria que eu fizesse isso, mas ela, como minha nossa organizadora, eu gostaria que ela viesse aqui, então, e entregasse para a Alessandra, sim, essa lembrança por ter vindo aqui hoje, para não ficar eu entregando. Obrigada. Nessa volta aqui.
Nós convidamos a todas e todos a participarem da festa de encerramento que vai ocorrer hoje a partir das 20 horas no bar e restaurante PPKB. E todos já devem ter recebido um WhatsApp a respeito dessa festa. Lembramos mais uma vez da importância de vocês avaliarem o evento. A gente conta com a percepção de vocês para poder melhorar os próximos encontros. Declaramos, então, encerrado o primeiro encontro das defensoras e defensores públicos da região Sul. Desejamos a todos uma excelente noite. Obrigada.